Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Circuito Municipal de Cultura. Você está assistindo à oficina Como Vestir-se Mais Sustentável, que integra o Primavera dos Museus dentro da programação do Circuito Municipal de Cultura. O circuito é realizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, CIRC. Eu sou o Aldo Clécius, Trend Hunter, professor, consultor em negócios de moda sustentáveis, colaborativos, diversos e economia circular. Vou ministrar a oficina que você acompanha agora. Como vestir-se mais sustentável? Você já pensou sobre isso? Muitas vezes, nós achamos que a sustentabilidade é algo muito impossível ou que depende apenas de governo, instituições e empresas. E nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que convivem no planeta Terra que precisa ser preservado. Fique comigo e a gente vai aprender como a gente pode se vestir muito bem e pensando na preservação do planeta e, claro, economizando e ainda sendo muito elegante. Eu gostaria de começar com essa frase do Renan Serrano, que o mundo mudou e só você não viu. Talvez você não tenha prestado atenção, mas com todas as mudanças que estão ocorrendo, sobretudo pós-pandemia Covid, da qual ainda estamos vivendo, nós estamos repensando as nossas práticas de como viver, como consumir e como nos relacionar. A ideia dessa oficina é não só pensarmos sobre isso, mas aprender ferramentas muito práticas de como se vestir mais sustentável. Eu gostaria de começar com a frase de uma pensadora, que é a Rossane Preciosa, que pergunta: que espécie de vida vale a pena ser vivida? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta: que vida eu quero para mim? Essa é uma pergunta que parece muito existencial, mas ela está internamente conectada com a forma como eu vivo, como eu me relaciono e, claro, como eu me visto. Só para a gente ter ideia, nós estamos consumindo 400% mais roupas do que há 20 anos. Imaginem esse volume e quantidade de roupas. Além disso, segundo os dados do ano passado, 2020, o Conselho Britânico de Moda fez uma grande pesquisa no mundo inteiro e percebeu que 60% de todas as roupas que são compradas são descartadas após um ano de vida. Será que realmente precisamos de tantas roupas novas? Será que a gente precisa de um ciclo de vida tão curto? Essa é a citação da Vogue deste ano, do mês de agosto. E ela convida a gente a repensar os nossos papéis e as nossas existências. Nós estamos deixando um rastro humano de destruição no planeta Terra. E a essa intervenção do homem no clima, no jeito em que a Terra produz os nossos bens maiores, que é o ar, que é a água, que é a forma como a gente vive, se chama antropoceno. E o marco disso foi quando nós fizemos o primeiro teste de bomba atômica, em 1945, e mudamos o clima da Terra. E isso tem um impacto muito grande. Se a gente parar para pensar, o impacto de tudo aquilo que a gente consome está fazendo os recursos esgotarem, o nosso clima ficando extremamente mais quente. Acho que vocês vão notar no momento em que assistirem essa oficina. Nós estamos fazendo teste em animais e destruindo a nossa fauna e a nossa flora também, né? Destruindo ali as nascentes, os rios, poluindo as nossas águas, destruindo o habitat natural, e aí a gente tem a proliferação de vírus, de bactérias, como foi o caso do vírus do Covid-19. A gente gera uma insegurança alimentar, poluição do ar, e é claro que para tudo isso acontecer, a gente ainda tem uma coisa a superar, que é a exploração da própria mão de obra humana. Só para a gente ter ideia, não é? Qual o tamanho do nosso desperdício hoje?
A Fundação Ellen MacArthur, que é uma fundação muito séria, traz alguns dados interessantes. Um caminhão de lixo é queimado ou enviado a aterros sanitários a cada segundo. Imaginem que por segundo, sem parar, um caminhão de lixo chega a um aterro sanitário. Em um dia, a gente lotaria o prédio mais alto do mundo, que é o Empire State. E dentro de um ano, toda a Baía de Sydney estaria lotada com roupas só de lixo que a gente produz. É uma responsabilidade muito grande, vocês não acham? Todos nós somos muito responsáveis por todos esses recursos, dos quais, enquanto consumidores, nós trazemos e descartamos de qualquer jeito para a nossa vida. É preciso, então, repensar, né? E pensar os impactos ambientais que o uso da roupa tem no nosso dia a dia. Por exemplo, uma calça jeans, para fabricar uma única calça, equivale a dirigir um carro a 128 quilômetros de distância. Então, olha o tanto de combustível que a gente gasta para produzir um par de calça jeans para ser descartada em menos de um ano. Roupas descartadas feitas de tecidos não biodegradáveis, e o que são eles? A maioria dos tecidos que a gente usa hoje, que a gente chama de microfibra, que são fibras de plástico e que são autossecantes e que geralmente tem na composição de quase tudo que a gente usa. Essas fibras, elas demoram até 200 anos para se decompor na natureza. E o que ela faz? Ela começa a infertilizar o solo e a esquentar o clima, porque a gente não tem o ciclo natural de circulação do ar, né, que vai para a terra, sobe para que a gente tenha um clima agradável de viver. São necessários, para fabricar uma t-shirt, como a que eu estou usando, 2.700 litros de água. Então, imaginem o quanto que nós não gastamos de água quando a gente tem esse tipo de consumo. É um consumo extremamente exacerbado que todos nós precisamos repensar a forma, não é, como nós vivemos e como nós consumimos. E aí vem a grande pergunta: o que nós devemos fazer? Né? Diante de tantas evidências, como que a gente pode seguir adiante? Será que a gente tem que parar de usar roupa? Não é ser radical? Não é, como que a gente pode promover a mudança, independente de governo, de instituições, eu enquanto um sujeito? O Bauman, que é um filósofo do qual eu gosto muito, ele dizia que nós somos a sociedade de consumo, é a sociedade dos insaciáveis. Então, nós precisamos repensar o nosso desejo. Eu preciso ter 10 pares de jeans no meu guarda-roupa. Eu preciso ter 2 carros na minha garagem, não é? Ou eu preciso melhorar os sistemas urbanos, ou eu preciso desadensar as cidades, ou eu preciso aprender a ser feliz com menos. E essa reflexão ela é muito importante. A pandemia ensinou para a gente que o essencial está muito próximo, então nós tivemos que reduzir a nossa quantidade de amigos, né? Nós temos, sei lá, 2.000 amigos no Instagram e no Facebook, que no dia a dia, com quem que a gente convive? Com a nossa família, com as pessoas que são mais próximas. Nós tivemos que reduzir também o consumo de roupa, não tinha para onde ir. Então a gente precisa de tanta roupa, né? Nós tivemos que repensar a nossa forma de alimentar, como nós não podemos sair muito, nós começamos a pensar nos parques, nas praças, como é legal ver o pôr do sol. Então é preciso diminuir a nossa sede de saciedade, é o que Bauman diz. Então nós, enquanto sujeito, nós podemos nos relacionar com a vida e com a roupa de uma forma extremamente muito mais leve, muito mais bacana, sem radicalismos e nos conectando com um propósito de vida que vai além de as coisas nos possuir.
E nós temos, então, que entender que as coisas têm que ter um descarte. Quando a gente fala, vou jogar fora, onde é o fora? O fora é o planeta Terra, que é a nossa casa. Né? Durante a pandemia, aí, nós vimos muitas missões espaciais procurando água em Marte. Né? Nós vamos, 2025, voltar à Lua de novo. Então, o homem está nessa corrida desesperada de encontrar um lugar onde se possa viver fora da Terra. Mas até então, nós estamos no século XXI da experiência humana e nós não encontramos ainda um lugar melhor para viver do que o nosso. É uma referência muito bonita do cinema, do filme Pandora, né? E aí, Avatar, do planeta Pandora, que fala de como que aqueles seres daquele planeta estão intimamente interligados. E aqueles seres somos nós, o planeta Terra. Sem água, sem ar, sem recursos, nós não podemos sobreviver. Então, nós pensar que toda vez que nós jogamos fora, o fora é nossa casa. Os aborígenes australianos, eles chocaram, né, os colonizadores, porque eles não tinham nem oca, como os índios brasileiros. Então, eles dormiam, como nós dizemos popularmente, no tempo. E aí os colonizadores perguntaram, mas como vocês não têm casa? Né? Vocês não têm abrigo? E aí os aborígenes responderam para eles, nós temos casa. A nossa casa é o planeta. E quando chove, nós podemos ir para uma caverna. Quando a gente quer comer, a gente planta aqui do lado. A gente precisa cuidar dessa casa. Então, o que nós precisamos repensar é que nós precisamos voltar a cuidar da nossa casa. Nós precisamos ter mais carinho com a nossa casa. E eu vou convidar vocês para repensar um processo que a gente precisa sair da ego-era, né, onde tudo é centrado em mim, o sujeito, o homem, e pensar na eco-era. Mas o que é isso? Né? Nós temos até agora, na história humana, o homem como topo da cadeia e submetendo toda a vida humana como se ela não tivesse inter-relação, né? Então, e aí, quando eu estou falando homem, eu estou falando do gênero masculino mesmo. Então, ele submete as mulheres, submete os animais. E quando a gente vê, nós estamos destruindo todo o topo da pirâmide. Então, nós estamos nesse momento muito bonito de transição, de entender que não é uma pirâmide, é circular. O homem faz parte desse ecossistema, como as mulheres, como os animais, como os seres mínimos, todos têm direito à sobrevivência. E isso é algo extremamente importante para a gente discutir. E antes da gente começar na parte prática, que eu sei que está todo mundo curioso, nós vamos pensar em sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Você já parou para pensar nisso? A sustentabilidade vem do latim, que é de um verbete, sustentare, e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O conceito, ele envolve a maneira de como que nós devemos agir em relação à natureza, mas também é aplicado a comunidades. Ele vai repensar como que todos nós estamos interligados com o planeta. Desenvolver-se sustentável, ou crescer, ou consumir sustentável, ele exige uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Essa responsabilidade é a responsabilidade de repensarmos que tudo aquilo que nós utilizamos precisa ser reposto na natureza e precisa ter um caminho de continuidade para as próximas gerações. Esse caminho de continuidade é algo extremamente importante quando a gente fala de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela vai pensar no ambiente, ou seja, na preservação das ações com preservações efetivas, para que os recursos que a gente usa no dia a dia continuem existindo,
para nós e para as próximas gerações. Vai pensar nas comunidades. Então, eu não posso consumir sem pensar que o outro também precisa consumir. Sem pensar quem são as pessoas que produzem o que eu consumo. Elas estão bem? Porque se elas não tiverem, não vai ter uma boa produção. E, por fim, a gente precisa pensar no econômico. A gente precisa gerar riqueza contínua para que todos compartilhem, de fato, aquilo que a gente chama de bem comum de toda a história humana. E aí, já relacionando com roupa, tem vários termos que eu gostaria de discutir com vocês. Tem 3 termos que geralmente as pessoas têm muita dúvida, que é sobre moda sustentável, moda ética e moda consciente. Qual é a diferença entre essas modas? Então, primeiro, a gente vai ter a moda sustentável, ou conhecida como moda eco-fashion. Normalmente, é aquela que produz com métodos a conservar os materiais da roupa e usando de forma muito responsável os recursos que são tirados da natureza, sem agredir a natureza. Então, a gente vai ter tingimentos naturais, com casca de cebola, com cenoura, com beterraba, o uso de tecidos descartados. Então, um tecido que iria para o lixo, ele é triturado e retramado de novo. Então, essa blusa que vocês estão vendo que eu estou usando, ela é feita de garrafas PET e retramada novamente para que ela dure muitos anos e ela não fique 200 anos na terra. Então, quando ela for diluída de novo, ela pode ser reciclada de novo e pode ser reciclada mais de 100 vezes. Então, é não gerar lixo, desperdício. Outra forma da moda sustentável é o upcycling, que é o reaproveitamento. Eu transformo essas peças em outras peças. E eu queria dar um exemplo muito incrível para vocês agora de upcycling. Vem comigo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês como que de forma prática a gente pode pensar em reciclagem, materiais que são mais naturais e como que a gente ainda pode reutilizar aquilo que já foi do passado. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês esse casaco. Então, é super elegante, é muito bonito e vocês não imaginam o que ele já foi no passado. Olha só, foi uma barraca, ou seja, ele foi totalmente remodelado e esse casaco, se bem conservado, pode durar até, pasme, 300 anos. Isso é o upcycling, ou seja, a gente cada vez mais reaproveitar, transformar algo em outro. E esse é um dos meus xodós. Eu gostaria de mostrar para vocês também como que a gente escolhe materiais que são mais éticos e mais sustentáveis. Esse é um algodão de produção orgânica, produzido por comunidades que ganham de forma muito ética e tingido naturalmente, e a estampa é feita de modo a não agredir os rios. E toda a informação é trazida na etiqueta para que a gente pense em conservar melhor. Então, tecidos ecológicos, eles trazem toda essa tecnologia de transformação para o nosso guarda-roupa. E, por fim, eu gostaria de mostrar como que a gente não precisa de nada mais novo, não é? Este casaco é um blazer de 1970 que pertenceu à minha mãe e que poderia, obviamente, ser comprado em brechós ou em feiras de vintage. E vocês perceberam que ele parece muito novo, né? Não parece da década de 70, porque ele foi restaurado. Então, nós fizemos restauros aqui atrás, que estava todo desgastado. Nós fizemos restauro aqui, quando eu digo nós, foi o meu alfaiate do bairro. E ele voltou com valor sentimental para a minha vida. Ou seja, nós podemos consumir produtos que são essencialmente de brechó, como, por exemplo, essa bolsa, que também foi da década de 70. E olha que legal,
essa bolsa veio para o meu acervo, paguei por ela mais ou menos R$ 100 e ela novinha custa R$ 2.300. Então, é muito legal. Olha o tanto de economia, olha que objeto raro, é quase um objeto de arte. Então, essas três grandes formas que a gente tem de consumir reciclando, usando tecidos mais naturais ou comprando e reformando o que é do passado, é a fórmula para ter um guarda-roupa mais sustentável. Então, é muito interessante quando a gente pensa nos processos que são sustentáveis para a gente começar a se vestir para preservar o planeta. E como que eu sei isso? Como que eu descubro isso? A primeira coisa que nós podemos fazer enquanto consumidores é cobrar que as marcas tenham materiais que são eco-friendly, ou seja, amigos da natureza. E usar mais tecidos naturais, como o algodão ou de origem naturais. Eu gostaria de mostrar para vocês este look que está atrás no manequim, que é feita por uma estilista mineira, com mão de obra de uma comunidade de favela e todo em algodão orgânico. Então, vamos conferir? Esse é um look que foi todo preparado por comunidades que receberam e foram bem remuneradas. O algodão misturado com linho, todos dois naturais, e é uma bolsa vintage, comprada também da década de 1970 para compor o look que vocês estão vendo aqui. Então, ser mais sustentável é uma questão de prática, é uma questão mesmo de mudar os nossos hábitos, olhar a etiqueta das roupas e repensar como nós estamos consumindo. Mas seria muito mais avançado se nós uníssemos o consumo sustentável com o consumo ético. Vocês já pararam para pensar nisso? E o que seria o consumo ético? É quando a gente tem uma relação de transparência e todas as pessoas que participam daquela cadeia produtiva recebem, de acordo com as legislações, num comércio justo e legal. Empregar mulheres, grupos étnicos, minorias desfavorecidas de direitos, produção sem teste de animais, doar parte do lucro para a comunidade, de empresas que tenham projetos sociais, que não seja só greenwashing. E o que é greenwashing? Eu faço alguma coisa só para fazer publicidade, mas na verdade eu não faço. E hoje, nós, enquanto consumidores, somos os vigias, né? Nós estamos ali nas redes sociais denunciando, cobrando, e nós podemos cobrar isso das marcas, produtos mais feitos à mão, consumir localmente. Nós estamos numa das regiões mais ricas do mundo em cultura material local, que é Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, nós temos muitos valores aqui. Então, consuma local, consuma o crochê da sua vizinha, que você sabe como foi feito, que foi feito com amor, com carinho, né? Remuneração paga a todos os trabalhadores, margem de lucro transparente. Então, tudo isso é a moda ética. E, por fim, o que seria a moda consciente? A moda consciente tem muito mais a ver com a forma como nós descartamos, conservamos e compramos o produto do que com as marcas e as instituições. Quanto mais eu, consumidor, me preparo e cobro leis, legislações, tecidos, materiais, eu vou fazendo com que as indústrias mudem e tudo passe a ser mais barato, mais produtivo, produzir menos, e nós vamos aprender a consumir menos. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um gráficozinho para que vocês entendam como que funciona o sistema da moda e essas três modalidades que a gente viu agora. Então, nós temos a moda que é produzida hoje no mundo, que é o fast fashion,
que é aquela moda que a gente compra e descarta, e aí vai gerando todas aquelas toneladas de lixo. E a gente tem a moda sustentável, que engloba a moda ecológica, ou seja, aquela que trabalha com materiais naturais, reaproveitando os materiais e materiais tecnologicamente modificados para agredir menos a natureza. A moda ética, que vai pensar em questões da comunidade, das localidades e de quem realmente se beneficia na cadeia. Nós sabemos que há um grande problema de produção. Existe um documentário que eu gostaria de recomendar para vocês, está de graça no YouTube, que é o True Cost, que mostra como o trabalho de Bangladesh, né, coloca pessoas em situação análogas à escravidão, e nós compramos esses produtos sem pensar quem fez minhas roupas. E, por fim, a moda consciente, que aqui está no gráfico, no livro Moda Ética para um Futuro Sustentável, como Slow Fashion, que é a preocupação do consumidor, das indústrias e dos governos de trazer uma situação de menor consumo e maior consciência para aquilo que a gente usa e como que a gente trabalha com o meio ambiente. O Martin Luther King tem uma frase maravilhosa. Ele diz: se eu soubesse que o mundo se acaba amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. E aí, eu gosto de citar essa frase para nós entrarmos naquela nossa parte prática, né? Como que eu posso ser um consumidor consciente? Primeiro passo é analisar o seu guarda-roupa. Nós temos aquilo que é suficiente para as nossas necessidades, ou nós estamos abarrotando os nossos guarda-roupas e as nossas vidas de coisas que não são essenciais para a nossa existência? Essa é a primeira grande pergunta. E vocês vão perceber que quando vocês fizerem esse exercício, nós vamos ficar mais leves. Quanto menos coisas nós possuímos, mais a gente tem consciência de nós mesmos e levezas para existir. As roupas não usadas, elas podem ser doadas, disponibilizadas para venda. Hoje a gente tem uma rede muito grande, Belo Horizonte tem uma rede gigantesca de brechós que podem comprar, então pode gerar dinheiro para você. Em sites como Enjoei, né, e outros populares, lojas de aluguel de roupa. Ou melhor, que tal doar para quem não tem tanto? E não tem sensação melhor do que compartilhar o que temos. Eu tenho uma frase que eu uso em todas as minhas oficinas, que é: compartilhar é multiplicar. Nós jamais perdemos quando a gente compartilha. E tem aí, para quem gosta, né, das lições de Cristo, né, a história do menino com os peixinhos lá na Bíblia, em que ele chega e o menino deu o único peixinho que tinha e o milagre aconteceu. Ele voltou para casa cheio de peixes e pães multiplicados. Essa, se você acredita na Bíblia, é uma boa história, e se você não acredita, é uma boa alegoria para a gente pensar que quando nós compartilhamos os bens comuns que são de todos, todos ficam bem e não passam necessidade. Ao comprar uma roupa nova, questione-se: será que eu preciso mesmo disso? E depois, se eu realmente preciso, quem produz de forma mais sustentável, mais ética, mais consciente? Quem precisa do meu dinheiro que eu posso apoiar? Será que é uma indústria pequena que não polui tanto, local, ou aquela que gasta uma operação gigante e polui o planeta? Então, são pequenas atitudes que vão ser grandes gestos. Uma compra consciente, ela precisa de informação. Por exemplo, ao escolher entre uma peça de algodão puro e poliéster, o consumidor tem que pensar nas questões ambientais. O algodão pode ser reciclado, melhor ainda. O poliéster, qual é a tecnologia para que eu traga para o meu guarda-roupa? O plástico é um dos grandes desafios do mundo, e acredito que nós vamos evoluir nos próximos anos
para diminuir cada vez mais o consumo de plástico. Porém, nós temos no nosso dia a dia algumas roupas que são impossíveis ainda, por enquanto, não usarem plástico. Mas que tal reduzir a quantidade delas? Por exemplo, as roupas de academia, que secam super rápido, né? Nossas roupas de trabalho. E que tal se a gente doasse essas roupas para indústrias que reciclam plástico? Então, tudo isso vai reduzindo o impacto sobre o planeta. E, por fim, como que a gente vai discutir a sustentabilidade sem repensar as nossas práticas? A gente precisa consumir menos, viver mais slow, viver mais consciente. A Vivienne Westwood tem uma frase maravilhosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Compre menos, escolha bem e faça durar. A Vivienne Westwood é a estilista, né, considerada a mãe do punk e uma das grandes ativistas sociais hoje do mundo, com projetos comprovados em grandes partes. Ela refaz todas as peças e não tem lixo zero na marca. E ela traz uma reflexão interessante para a gente. Compre menos, escolha bem e faça durar. E aí, que tal se a gente invertesse a lógica do consumo? Primeiro, usar o que tem até acabar, até ficar velhinho. Essa é a melhor forma de começar a vestir-se mais consciente, mais sustentável. Depois, que tal pegar emprestado, não é, do amigo, fazer um guarda-roupa compartilhado? Isso funciona demais e você vai ter variedade de opções no seu guarda-roupa. Troque. Que tal? Aquilo que não é bom para mim pode ser bom para o outro, o do outro pode ser bom para mim. Na nossa cidade também já existem muitas feiras de escambo e nós estamos aprendendo que a gente não precisa usar o dinheiro físico, mas a gente pode trocar alguma coisa de valor por outra e assim a gente ampliar as nossas riquezas. Esse é o compartilhamento de que nós falávamos anteriormente. Que tal, ao invés de comprar novinho, comprar um seminovo, começar a prática de brechós? Belo Horizonte é uma das cidades que mais tem brechós no Brasil. E que tal não comprar, fazer, costurar, remendar em casa, trazer melhorias, ter uma costureira de ajuste do meu bairro, e assim eu ajudo o dinheiro e a economia local circular. E só por último, pensar em comprar. Seguindo mais adiante, o consumidor consciente, ou aquele consumidor mais sustentável, ele vai fazer 6 perguntas que o Instituto Acatu reduziu e trouxe para a gente de forma muito prática. Por que eu estou comprando isso? É para mostrar para as pessoas? É porque eu tenho necessidade? Qual o motivo de eu estar comprando isso? Mas o que eu estou comprando? É de uma empresa que escraviza de forma, mesmo que legal, as pessoas que produzem o produto? É uma empresa que desrespeita as mulheres, que desrespeita as etnias, que desrespeita os gêneros e as experiências e as vivências e as opções, por exemplo, sexuais? O que eu estou comprando? Não é? E aí não é só roupa, é o nosso celular, são os nossos móveis. A gente tem que pensar em todo um sistema. Como eu vou comprar isso? Eu vou comprar do outro lado do mundo, vai gastar para chegar aqui, consumir gasolina de navios, não é? Consumir recursos naturais. Eu não podia comprar do lado e reduzir o impacto da minha compra? De quem eu estou comprando? Quem são essas pessoas que estão me vendendo esse produto? Como usar o produto? Ou seja, eu estou usando de qualquer jeito,
eu estou usando pouco, eu estou jogando fora rapidamente, eu lavo de qualquer jeito, eu guardo de qualquer jeito. E aí a gente tem que pensar uma coisa muito importante. A roupa é a nossa segunda pele. Se a gente pensasse isso, a gente não ia tratar a roupa como qualquer coisa. Existe uma outra série da Netflix muito bonita que fala da relação intrínseca das pessoas com o ato de se vestir, que é Histórias para Vestir. E ela mostra como que as nossas relações, as nossas roupas têm história. Elas nos vestiram em ocasiões especiais, foram presentes de alguém querido, né? Custou o suor do nosso trabalho para adquiri-las. Então, nós temos que ter toda uma relação de carinho e afeto com elas. E, por fim, quando eu usei, que já não me cabe mais, que já não corresponde à minha identidade enquanto sujeito, já está antigo, como que eu descarto? Eu jogo fora de qualquer jeito, e aí eu vou poluir e demorar 200 anos para que ela se decomponha na natureza. Nós temos que pensar, então, essas formas. E aí a gente tem os 4 R's dos consumidores conscientes. Reduzir o consumo, compre menos, reutilizar, reaproveitar, usar de modo diferente, com combinações diferentes, recusar. Não quero mais novo, não quero produtos que agridam a natureza, não quero produtos que agridam as pessoas. E, por fim, reciclar. Tudo pode ser reaproveitável, tudo pode voltar para o ciclo de consumo. E aí eu gostaria de lembrar vocês: usar bem o que se tem, consertar tudo que for possível, transformar o usado em novo, trocar ou emprestar e comprar somente o essencial. Então, nós vamos falar de metabolismo do guarda-roupa. Vocês já ouviram para falar nisso? Geralmente, a gente fala de metabolismo aplicado ao que comemos. Imagina quando nós comemos muito rápido, não é? E comemos muito, o que a gente faz? A gente gasta todos os recursos que foram para produzir ali, né? E no caso das roupas, os recursos naturais, a água, o ar, a energia, o trabalho humano empregado ali, e com 6 meses a gente joga fora. A gente não teve nem tempo de fazer a digestão. E o que isso causa? Aterros sanitários cheios, incineração, aumento da temperatura, e aí nós vamos destruindo as condições de vida do planeta. E como que a gente pode mudar esse metabolismo? O movimento Slow, que é um movimento que veio para a roupa, começou na Itália, onde eles começaram a observar que comida não era para se comer rápido, não é? O ato de comer é sagrado. Então, precisa ser ingredientes naturais, ingredientes que façam bem o nosso corpo, preparados com calma, não é? Sentados sem nenhum dispositivo eletrônico, com muita tranquilidade, preferencialmente sem barulho nenhum. Sentir o sabor, o aroma, comer devagar e assim preservar o corpo, sobretudo para que tenha sempre saúde. Se a gente pensa sobre as nossas roupas, nós precisamos ter processos mais lentos de consumo, consumir menos, reutilizar, guardar bem, conservar bem, comprar coisas antigas, alugar, reciclar, compartilhar. E aí o ciclo vai demorando, a gente não precisa de tantas roupas, a gente vai tendo tempo de curtir a vida útil, de degustar a roupa, dela fazer parte da nossa vida e das nossas memórias, deixar como herança, assim como o blazer que eu mostrei da minha mãe, e juntos a gente continuar um processo carinhoso. Esse é um blazer que eu guardo muito com carinho. Só contar uma experiência pessoal, né? O blazer estava muito antiguinho, e aí eu levei para uma lavanderia de Belo Horizonte para tinturar, e a lavanderia mandou para o sul, e houve uma enchente no sul.
E o meu grau de desespero foi enorme, porque é uma parte, né? Quando eu visto o blazer, eu sinto que eu estou com a minha mãe. E, por fim, depois de 3 meses, ele foi recuperado lá das enchentes do sul e voltou. Então, imagine o cuidado que eu tenho. Eu uso em ocasiões muito especiais, porque eu não quero que ele acabe. E é essa relação que nós precisamos construir com a roupa. Elas não podem jamais ser uma relação supérflua, né? De jogar fora, de descartar pessoas. A gente tem que conservar pessoas, conservar coisas e compartilhar melhor os nossos recursos naturais. Então, vamos pensar de forma muito prática os 5 passos para um guarda-roupa sustentável. O número 1 é cuidar bem das roupas que você já possui. Guardar bem, lavar seguindo as instruções da etiqueta, não é? Roupas brancas separadas de coloridas, roupas que devem ser lavadas à mão, lavar à mão. E aí a gente fala, nossa, que terror lavar roupa à mão, tem máquina de lavar. Mas o ato de cuidar, passar a escovinha, vai relembrando quanto que custou aquela roupa, o tanto de mão de obra, quantas horas demorou. Eu sempre falo que nós, com a produção industrial, começamos a achar que roupa é um pé de árvore, né? Dá natural. E a gente vai ali pegando os frutos. E mesmo uma árvore que seja muito frutífera, em algum momento ela precisa parar, cair as folhas, revitalizar para produzir de novo. Então, nós temos que pensar que roupas não dão em árvore, não é? Elas têm um processo que para esta camiseta que vocês estão me vendo, mais de 200 pessoas participaram do processo da fiação da trama, da reciclagem do poliéster, do tinturamento, do corte, do desenho, da costura, da estamparia, do processo de venda, do transporte. Olha quanto a gente para produzir uma t-shirt. E nós apenas jogamos no lixo. Então, o primeiro passo para ser super sustentável é cuidar muito bem das suas roupas. Trate com carinho, com afeto, se relacione com ela, seja aquela pessoa que tem uma relação duradoura e não joga fora. Segundo, se não cabe mais em mim, se não cabe mais na minha vida, porque a gente muda o estilo, né? Graças ao universo, nós não somos iguais a vida inteira. Nós só paramos de mudar quando a gente morre, né? Que aí alguém lá no caixão fala assim, nossa, uau, mas, nossa, falava demais, né? Então, aí resumiram a nossa existência. Mas, antes disso, a gente vai trocar de estilo. Então, tudo bem trocar de roupa, mas de forma mais devagar, mais consciente. E se a gente precisa trocar, que tal doar o que você não usa mais? Compartilhar o bem. Se você teve o privilégio de ter roupas maravilhosas, que tal compartilhar essas roupas não furadas, não estragadas, mas na condição que o outro também se sinta privilegiado em usar? Terceiro passo, escolha melhor. E aí tem uma técnica infalível. Para cada peça de roupa que você comprar, pense, ela combina com o quê? Então, ela precisa combinar com pelo menos mais 3 do meu guarda-roupa, porque ela vai se tornar uma peça super útil e eu não vou ficar comprando uma roupa para usar com um look só. Ou seja, ela conversa com tudo que eu tenho e vai multiplicar. Então, uma peça de roupa pode gerar, a gente vai falar de guarda-roupa compartilhado daqui a pouco, mais de 10 looks, mais de 10 variações. Então, eu vou parecer diferente, muito diferente, mesmo tendo menos roupa. Então, comprar menos, escolher melhor, peças que são mais duráveis, peças que são de melhor conservação, peças que pode até custar um pouquinho mais, mas que a vida útil dela vai ser extremamente maior do que aquela
que eu vou pagar mais barato e com 3 meses eu vou ter que comprar outra e outra. É o famoso barato que sai caro. Então, dica 1, cuide bem das suas roupas. Dica 2, passo 2 para ter um guarda-roupa sustentável. Doar as peças que você não usa mais. Dica 3, comprar menos, escolher melhor. A dica 4, priorize a qualidade. A gente precisa hoje, na nossa vida, de mais qualidade de vida, qualidade de tempo para sentar e ficar com os amigos. Então, se eu tenho 1000 amigos, eu não consigo ter tempo de qualidade com nenhum. Então, muito melhor ter 5 amigos, mas aqueles que a gente passa uma tarde inteira sendo feliz. E a mesma coisa são com as roupas. Então, nós precisamos priorizar a qualidade e não a quantidade. E o quinto passo, ele é muito essencial. Nós, com o nosso poder de voz e de consumo, podemos apoiar, comprar do local, do sustentável e daquele que produz moda ética. Assim, a gente vai fazendo uma pequena rede de formiga ou de abelhas que se transformam numa verdadeira colmeia ou num verdadeiro formigueiro de transformação. Uma rede, uma onda que a gente vai fazer com que as empresas tenham vergonha de não produzir assim. Nossa, Aldo, mas isso é extremamente sonhador. Será? Se vocês lembram, até o início dos anos 2000, todos nós tínhamos muito orgulho de ter um casaco de couro. E a indústria, os consumidores começaram a pesquisar e hoje a gente tem os sapatos, porque a gente ainda não encontrou algo mais durável do que o couro do boi, mas a gente já não usa mais tanta roupa de couro, a gente fica ali com a vergonhinha alheia, Eu tinha um casaco e aí eu fico pensando assim, nossa, não desfiz, porque ele tem uma história, mas a gente já fica com vergonha do julgamento, com o que as pessoas vão fazer. As empresas de luxo, todas, a Fendi, por exemplo, que é uma marca conhecida só por casacos de couro, ela acabou há 2 anos atrás de dizer que nunca mais vai produzir couro. A Prada. Então, foi uma transformação gradual que não é utópica, não é? Literalmente, o processo do verão começa com uma andorinha. Então, é a polinização que faz toda a mudança do clima para a gente ter a primavera. Então, é muito interessante a gente pensar que eu, indivíduo, posso apoiar marcas locais. E vamos entrar, então, na nossa parte prática, nesse momento já final da nossa oficina, que são as 10 dicas sobre moda sustentável e como você pode ter um guarda-roupa mais sustentável. Vamos lá? Nesse momento da oficina, nós vamos, de forma muito prática, pensar como você pode ter um guarda-roupa mais sustentável. Vamos lá? Primeira ação que nós vamos pensar, que nós vamos fazer. Pensar nos 5 R's. Vamos lá? Reduzir. Abra seu guarda-roupa num dia que você estiver assim, bem inspirado. Geralmente, dias de domingo são propícios para isso, para repensar todas as roupas que você tem. Numa pilha, você irá colocar todas aquelas roupas muito boas, as roupas que são muito usadas, aquelas que você gosta muito e que tem muito sentido. Numa segunda pilha, você vai colocar todas as roupas que são muito legais, você ainda gosta de usar, mas precisam de algum tipo de reparo. Está faltando um botão, precisa talvez fazer um ajuste, porque você engordou ou emagreceu. Então, essa segunda pilha são roupas boas que você precisa fazer ajustes. Na primeira pilha, aquelas das quais eu uso muito. E na terceira pilha, aquelas que há 3 meses eu não olho para elas
e que não é porque é verão ou inverno, mas que toda vez que eu uso eu não consigo usar, ou que está lá encalhada há um ano no meu guarda-roupa, ou que está muito velhinha, ou que eu não tenho coragem de usar. Então, são 3 pilhas. Uma, as roupas úteis. A segunda pilha, as roupas que precisam de ajuste. E a terceira, aquelas que estão só ocupando lugar no seu guarda-roupa. Essa última pilha, o que nós vamos fazer? Doar, passar para frente, colocar para vender, fazer dinheiro com ela. A gente vai se livrar dessa pilha. A segunda pilha, que é a do ajuste, nós vamos ajudar a economia local e achar uma boa costureira de ajuste. E a terceira pilha é aquela que é a do seu conforto, que é a do dia a dia. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos rever aquilo que nós estamos usando muito e as peças que são complementares. Ou seja, nossa, tá faltando um bom blazer no meu guarda-roupa, eu preciso e não tenho. Nossa, tá faltando uma boa calça jeans que dure muito. E aí, então, nós vamos entrar no segundo momento. Então, o primeiro é repensar, reduzir o que a gente tem no guarda-roupa. A segunda parte vai ser replanejar. Vamos ver? Replanejar significa rever os nossos gastos, nossos hábitos de vida e repensar aquilo que está faltando no nosso guarda-roupa. Na sequência, nós vamos reciclar todas aquelas peças que nós mandamos para o reparo, talvez refazer a roupa em upcycling, né? Como o casaco que eu mostrei para vocês aqui. O replanejar é rever os gastos, os hábitos de consumo, né? Mudar um pouco o nosso lifestyle e também, claro, ver o que está faltando ali no guarda-roupa, para a gente ter sempre os essenciais e para comprar uma vez só e fazer durar. E o reciclar tem a ver com remendar, refazer, reparar, ou mesmo fazer como exemplo do casaco que eu mostrei para vocês, que é transformar aquelas peças que a gente não quer mais em outra que é maravilhosa. Então, o vestido se transformar numa saia, pegar duas peças e transformar em outra. Então, é a ideia do upcycling, né? do reaproveitamento, da reutilização. Não é? Então, não usar só uma vez, não descartar, dar outra finalidade para as coisas. Particularmente, eu gosto muito, né, às vezes, quando é necessário comprar alguma coisa com vidro, e aí eu transformo as garrafas de vidro em garrafas de água, ou transformo em vasos de flor. Ou seja, nós podemos mudar o sentido das roupas, das coisas e das peças reutilizando. E, por fim, nós vamos pensar em reeducar, consumir menos, nos preparar para cada dia mais repassar adiante, que nós precisamos agora e estamos na era do ser e não do ter. A gente não precisa ter para ser. Nós já somos e nós somos parte integrante de um todo. Então, vamos nos reeducar, vamos mudar a nossa mente e não esquecer, na hora que tiver de jogar no lixo, repensar quem faz coleta seletiva, em que tipo de lixo eu estou jogando, que tipo de incineração que eu estou dando, e às vezes é muito fácil. Só basta a gente procurar, né? A internet está aí, os sites de busca. Com certeza, se vocês entrarem no site da prefeitura, vocês vão encontrar várias coisas de coleta de lixo, de pegar material, vocês vão encontrar indicações de projetos que trabalham com têxteis, né? Nós somos uma cidade de têxteis. Então, é muito interessante a gente ter uma iniciativa de pesquisar o que a gente tem de opção. E agora nós vamos para os 10 passos, né, do guarda-roupa. Primeira coisa, mudar o hábito. Né? Nós sabemos que estar bonito é muito bom. Né? A gente não precisa abrir mão da beleza.
mas a gente pode ser mais responsável, comprar menos e fazer durar, mudar o jeito de usar para parecer diferente. Então, isso é uma mudança de hábito. Não é comprar coisas que durem. A gente já tinha conversado, não é, sobre essas questões de comprar aquilo que é de qualidade. Tenha o devido cuidado com as peças. Elas não nascem árvores, lembra disso. Toda vez que você for usar uma roupa, lembra que foi pelo menos 200 pessoas na cadeia produtiva para que você usasse essa peça de roupa, não é? Então, a gente tem que pensar em como eu conservo a peça. E a gente, é obrigatório por lei, todas as peças terem uma etiqueta de informação. E essa etiqueta, ela diz como que, se a gente seguir o passo a passo, ela vai durar. Né? Nós estamos muito agora na moda das viscoses, que são aqueles tecidos leves, né? Os meninos todos usando camisas de viscoses coloridas, as meninas vestidas de viscose. Porém, não é o que a gente faz com a viscose? A gente joga na máquina e ela encolhe naturalmente. E aí muita gente joga a viscose fora. Nossa, o tecido foi ruim, encolheu. Mas o mínimo de água quente na viscose encolhe. E como que eu sei disso? Se qualquer pessoa olhar a etiqueta de composição que está ali dentro da roupa, antes de cortar, né, que tem gente que corta, está escrito não lavar a máquina. Então, pensar aquilo que pode usar cloro e alvejante, aquilo que não pode. O ideal seria lavar todas as roupas à mão, porque aí a gente economiza energia. E a gente não tem os polímeros de plástico, que são da própria máquina, produzindo poluição nas nascentes e matando os peixes, né? Hoje a gente come quase 60% dos peixes que nós comemos já são com polímero de plástico. Então, nós temos muito plástico já dentro do nosso corpo. Né? Então, é muito interessante, e não vem só no peixe. Tem muitos, os embutidos todos têm plástico, né? A gente viu o escândalo aí, passou até no Fantástico, do papelão misturado. Então, é repensar como a gente cuida. E aí eu trouxe aqui para vocês, né? Nossa, mas eu não sei a etiquetinha. Então, tem aqui os cuidados. Quando tem o tanquinho, é para lavar a mão, não é? Quando tem o tanquinho com X, é porque... quando tem um tanquinho, desculpa, você tanto faz lavar a mão ou a máquina. Não é? Quando tem a temperatura ideal, é que você tem que regular a máquina para lavar. Não é? Tem a lavagem suave, tem o não torcer, tem a lavagem manual com a mãozinha, tem o sem água, que é a lavagem a seco, né? Geralmente a gente leva numa lavanderia. Alvejar, tem todos os símbolos ali, ó, que a gente pode alvejar. A maioria das nossas peças vem com triângulo e com X, ou seja, elas não podem usar alvejante. E alvejante é um grande poluente, né? Como que eu seco, né? Então, aqui está dizendo se é no varal, se é à sombra, se é proibido secar. Eu posso passar a minha roupa, ela só pode ser passada do lado avesso, né? Com quantos graus, né? Ela não pode ser passada, né? E aqui tem uma indicação mais sofisticada, que é quando é lavar a seco, quando é lavagem normal e quando eu preciso lavar úmida a peça. Então, eu espero que vocês tenham anotado, façam foto aqui dessa tela, compartilhem e cuide bem das suas roupas. Troque peças. Então, cada vez que você for comprar algo novo, não precisa trocar o guarda-roupa inteiro, porque isso não é sustentável. Sustentável, lembra, é usar até o fim aquilo que a gente já tem. Então, conserve, use muito o que você tem, mesmo que não seja um tecido de origem sustentável. Mas, quando você for comprar uma peça nova, opte por algodões orgânicos, por marcas mais sustentáveis, marcas mais éticas, né? E existem vários grupos no WhatsApp, no Facebook, não é? Inclusive para trocar peças e fazer o escambo que a gente já tinha falado, para que a gente reduza o impacto do consumo e da compra, né?
Apostar no armário cápsula. Aldo, o que é um armário cápsula? Muita gente aí já ouviu falar, mas eu vou resumir para vocês em uma imagem. Então, olha só, eu tenho 20 peças de cima, a gente chama de top, todas as partes de cima, e as partes de baixo, a gente tem aquilo que a gente chama de bottom. Então, top, todas as roupas que são usadas na parte de cima, bottom, todas as roupas que são usadas na parte de baixo. Se vocês repararam, é uma peça, um top, ele é intercambiável com pelo menos mais 3 bottoms. Um bottom é intercambiável ou trocável, recombinável, com pelo menos 5 tops. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui, como vocês estão vendo, uma calça preta. Ela vai ficar bem com a camisa branca, com a camisa preta, com a camisa xadrez, no frio com o moletom ou para trabalho com jeans. Então, só na combinação da calça preta, eu ganhei aí 5 looks. Se eu trocar a calça pela branca, eu já tenho mais 5, 10 looks. E aí, essa troca, ela vai acontecendo com 20 peças, eu posso fazer mais de 100 combinações. E como que eu monto isso, Aldo? Aí é aquele tempo gostoso que a gente tem que gastar com a gente rearrumando o guarda-roupa. Toda vez que você usar uma peça, que tal fotografar e guardar, né? Se você foi muito elogiado com ela. Depois, para não repetir, o que você faz? Programa para daqui a uma semana usar de novo, ninguém vai nem lembrar que você usou. E aí você vai recombinando, e você vai ver que naturalmente você vai ter, ao longo de um mês fazendo esse processo, mais de 1000 combinações possíveis dentro do seu guarda-roupa. Então, o armário cápsula é a ideia de ter uma peça que combina com pelo menos mais 3. Lembrando que as partes de baixo, elas combinam com pelo menos mais 5. E aí a gente vai fazendo essa multiplicação dos looks, para que a gente tenha mais peças, mais opções diferentes, gastando menos e comprando menos. Então, isso aqui é muito genial, gente. Se vocês depois quiserem experimentar, mandar para a gente postar aqui nas nossas redes sociais, podem me mandar direct, no final vou deixar meus contatos com vocês. Eu acho muito legal ver como cada um aplicou o armário cápsula na sua vida. Organize o seu guarda-roupa. Tem uma coisa muito importante, é um ditado popular, né? Aquele que não é visto, não é lembrado. Então, o que nós precisamos fazer? Deixar tudo que a gente tem à mostra. Se a gente não tem como, é porque a gente está com excesso, né? Então, quando a gente pode escolher, quando a gente olha, ali já facilita o nosso dia a dia, fica prático, porque a gente já está vendo tudo organizado, tudo arrumado e tudo que a gente tem. Isso é muito importante para a gente não achar que está faltando peças e gastar a mais sem necessidade. Não é? Customize peças antigas, não é? Tinja, remende, transforme em outra. É algo básico para um guarda-roupa mais sustentável. Doar as peças que a gente não utiliza mais, também nós já comentamos sobre isso. E comprar dos fornecedores que são socialmente responsáveis. E aí nós temos, em Belo Horizonte, diversas marcas. Eu trabalho com um coletivo de mais de 35 marcas, que ou são éticas, ou são sustentáveis, ou são slow, e todas são de cultura local, com produção, muitas vezes, com grupos comunitários desprivilegiados de direitos, e que são responsáveis, e que são conscientes. Então, dá um Google, para quem quiser conhecer as marcas, é o Movimento Moda Contemporânea Mineira. Nós já fizemos várias exposições no Museu da Moda, né, sempre apoiados aí pela prefeitura. Então, é muito interessante procurar outras iniciativas. Nós temos várias,
Não é? Uma das marcas, por exemplo, que compõe o coletivo, produz com mulheres em situação de cárcere. E à medida em que elas trabalham, elas ganham um salário e elas vão reduzindo a pena. E quando elas saem do presídio, elas saem com uma profissão. Olha que coisa linda, que orgulho que eu tenho de usar uma roupa dessa marca. Então, é muito interessante a gente comprar de quem está pensando diferente. Entender mais um pouco de tecido. Nossa, mas eu não sei. Pergunta na hora da compra, não é? E aí, às vezes, é muito bom a gente lamentar, né? Nossa, mas não tem nada sustentável. E aí o lojista vai ficar de olho, né? Nossa, preciso ter algo sustentável. E aí a gente vai criando aquela cadeia de transformação, a rede de mudança que começa pequenininha e vai se transformando numa grande onda. Não é? E por fim, não é? Existe um selo que várias marcas que não são só de moda usam, que é o Eu Reciclo. Não é? E aí, quando esse selo aparece, a gente tem mais confiança daquilo que a gente está consumindo e a gente sabe que é responsável, né? Pode ser que ela recolha o material para doar para catadores de lixo, para recicladoras, né? Então a gente pode começar a cobrar isso em bares, em bebidas, em alimentos, em cosméticos, né? Tem marcas de cosméticos que a gente já pode pegar a embalagem e devolver para a loja, não é? Produtos de limpeza, produtos PETs, e as marcas de roupa também têm que ter esse selo. E aquelas que não têm, não é? A gente precisa cobrar até elas ficarem com vergonha alheia, né, de não ter e começar a adotar também. Lembre-se, para a gente finalizar o nosso encontro, plantar hoje o que eu quero para o futuro. Não é como que eu quero que me vestir amanhã. Eu já começo hoje conservando as minhas roupas. Cultivar, então eu já tenho tanto. Por que eu não cuido disso, né? Cultivar o que a gente já tem, conservar o presente e o passado, né? Aquelas roupas com memória, mas também conservar os nossos acervos públicos, os nossos parques, as nossas reservas naturais, né? E graças ao universo nós estamos em Minas, que tem as fontes naturais de água, né? As cachoeiras. Colher novas ideias, inspirar pessoas, mudar a nós mesmos e o mundo, o modo de existir e de conviver com a terra. Então, plantar, cultivar e colher. Espero que vocês tenham gostado e que a nossa experiência tenha te inspirado a ter um guarda-roupa mais sustentável e muito mais eficiente, mais econômico e muito mais elegante. Para você e para o planeta. Sigam acompanhando a programação do Circuito pelo site circuitomunicipaldecultura.com.br ou pelas redes Instagram e Facebook, @Circuito Municipal de Cultura. O Circuito Municipal de Cultura é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC, Centro de Intercâmbio e Referência Cultural. Toda a programação acontece respeitando os protocolos sanitários de combate e prevenção ao Covid-19 vigentes em Belo Horizonte. Até mais!